E hoje vamos dar continuidade ao vídeo que falamos a respeito do pecado que houve de Adão e Eva no Jardim do Éden. Mas nós falamos mais do pecado de Eva e o pecado de Adão. A árvore do conhecimento do bem e do mal é Samael, a antiga serpente. A árvore da vida é Jesus, por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ezequiel 28 fala, nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso fiz com a multidão de seus ramos, todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Caim foi o primeiro joio plantado pela serpente. A parábola do joio e do trigo traz referência à semente, ou seja, a sêmen. Mateus 13 fala, e Jesus explicou, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. Então, semente traz um nome como de uma planta, mas não, sêmen tem a semente do bem e do mal, tem os filhos de Deus e filhos de Satanás, o joio, filho de Satanás, e filhos de Deus, justamente é o trigo. Ambos, tanto Deus quanto o diabo, têm plantado seus filhos, porém toda planta que não tem sido plantada pelo Pai Celestial será arrancada. E no nascimento de Caim, na Bíblia Nova Peshitta, na nota de rodapé, veja o que o autor escreve. Eva esperava que Caim fosse a semente prometida. Ver Gênesis 3,15. Veja que o autor dessa nota de rodapé, ele sabe da semente do bem e do mal. Então, o que diz essa passagem, Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja então que está falando de inimizade entre os filhos da serpente e os filhos da mulher. Então, por isso que você vai ver que tem ali uma perseguição contra Jesus, contra Moisés, assim que eles nascem. E pode ver que Deus escolhe Jacó e rejeita Esaú ainda quando estava no ventre. Como que Deus pode escolher um bebê aleatoriamente? Não é aleatório, é ter uma vida pré-existente, né? E veja só o que diz no Targum de Jerusalém, Gênesis 5,3. E Adão, ele gerou Sete do sangue pela sua imagem e pela sua semelhança, pois antes disso de Eva tinha gerado Caim, que não era dele, e nem do seu sangue. E Caim foi expulso e não é feita a genealogia da sua semente no livro da genealogia de Adão. Veja que Sete, que ficou no lugar de Abel, que foi morto por Caim, ele tem a segunda a sua imagem e semelhança de Adão. Por que fala isso? Porque Caim não era segundo a imagem e semelhança de Adão, não era nem filho de Adão. Caim nem entra na genealogia de Adão, mesmo Caim tendo filhos, ele casou, teve filhos, mas ele não entra na genealogia de Adão. Abel não entra porque morre e Sete entra na genealogia de Adão. Veja que fala que Eva ela gerou Caim, e sempre na Bíblia é o homem que gera homem, né? Mas nesse caso foi Eva que gera Caim. Veja o que diz o Targum ainda no capítulo 4. E Adão conheceu intimamente a Eva, sua esposa, que ela ficou grávida de Samael, o malaca desejável, e ela concebeu e deu à luz Caim. E ela disse, tem adquirido um homem do malaca de Deus, e continuou a gerar de seu marido Adão, o seu irmão gêmeo, a Abel. Veja aqui que fica bem escrachado, né? Malaca é anjo, anjo desejável, ou seja, de cobiça, e fala que ela tem adquirido um homem, como se as pessoas achassem, ela deu graças a Deus, mas ali explicou justamente que uma afirmação que ela fez. Ela teve dores de parto, quase morreu, mas Deus não a abandonou, e por um primeiro momento ela pode ter achado, é a boa semente, daí ela percebeu que não era, então ela põe o nome de Caim, que significa possuído, né? Já falamos que o Targum de Jerusalém é o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros usados por judeus, que foi traduzido do hebraico para o aramaico para uma melhor tradução, interpretação e entendimento desses judeus após o exílio babilônico.
E vocês sabem que Adão e Eva descobrem que estavam nus em Gênesis 3:7. Por que eles descobrem que estavam nus? Justamente porque eles descobriram a imoralidade sexual através do conhecimento do bem e do mal. Por isso que fala que Adão conhece Eva, quando eles já tinham, sim, filhos antes. E a punição de Eva é justamente dores de parto, porque Deus pune de acordo com o pecado. E o pecado que ela cometeu foi imoralidade sexual, não deixa de ser um adultério, porque ela teve relação sexual com outra pessoa que não fosse o seu próprio marido. Fora o ciclo menstrual das mulheres, na quebra da virgindade também tem um sangramento, porque nós participamos desse pecado no Éden. Você não está pagando o pecado de Adão e Eva. Esse pecado entrou através de Adão e Eva e veio para a humanidade que estava no Jardim do Éden também, mas Deus fala para perdoar 70 vezes 7, ele fala que o pecado do pai não vai para o filho, do filho não vai para o pai. Então, como pode, né? E ainda tem gente que acha que foi uma maçã. Mas afinal, qual foi o pecado de Adão? Fala o seguinte: maldita é a terra que não te mostrará teu erro, com trabalho comerás dela todos os dias da sua vida, e espinhos e cardos ela produzirá, e crescerão por tua causa, e comerás a erva de sobre as faces do campo. Veja que a terra se tornou maldita, que ela não ia mostrar o erro de Adão, e que ele ia ser punido de trabalhar para comer da terra todos os dias da sua vida. O que ele fez na terra, gente? O que ele fez? Queria ter que comer da terra. Adão, ele teve um prazer sexual e ele desperdiça a sua semente na terra, o seu sêmen na terra. Ele amaldiçoa a terra. Por isso que a sua penalidade é comer da terra todos os dias da sua vida. E veja que na terra surgiriam espinhos por causa da sua maldição. É uma luta diária no trabalho, né? Veja só que no Targum continua Adão falando. E o homem respondendo disse: peço pelas tuas compaixões de diante de ti, ó Deus, que não seja considerado diante de ti como besta, que come a erva das faces do campo. Levantemos e cresçamos com trabalho das mãos e comeremos o alimento da subsistência da terra. E nisso seja feita distinção agora diante de ti entre os filhos dos homens e entre os filhos das bestas. Esta passagem de Adão é muito parecida, é uma alusão com a passagem do filho pródigo, que diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Veja só que nós também caímos em si quando nós pecamos, descobrimos que estávamos nus, então nós descobrimos nosso pecado, ficamos envergonhados, nós pedimos perdão a Deus e pedimos para sim sermos punidos e ficarmos na terra junto com os filhos de Satanás, mas prometemos a ele a fidelidade. Então você está aqui com uma última oportunidade de você poder voltar para o céu. E uma das penalidades da serpente é rastejar o seu ventre na terra, porque no seu ventre veio a semente Caim. E então Samael perde parte do seu poder, do seu esplendor, assim como o homem deixa de ser imortal também, e Satanás também vai comer do pó da terra. Por quê? Porque nós viemos do pó da terra, mas entrou o pecado. Então com o pecado entrou o quê? A morte. Então agora do pó viemos, do pó voltaremos. Quem que vai comer do pó? Satanás. Então você dá ao Satanás o que é dele, você dá a Deus o que é dele, o Espírito Santo, e se a alma for de Deus, volta para Deus, senão vai para o lago de fogo. Então nós viemos da terra nós voltaremos, e o Satanás comerá, as larvas comerão dessa capa aqui, né, da serpente, e isso é uma penalidade por causa que nós somos revestidos pela pele da serpente e agora nós morremos, conforme está também no Targum 3:21. Elohim para o homem e sua mulher vestes de honra de pele da serpente que saiu dela e fez, né, para cobrir, né, da pele da serpente que saiu dela sobre a pele em suas carnes. Ele mudou o ônix deles que se desfez e os vestiu. Então era um ônix que se desfez com o pecado, então foi revestido com a pele da serpente por causa do pecado, e agora nós morremos. Mas se a gente for firme e fiel até o fim, no dia do arrebatamento o nosso corpo será ressuscitado, modificado, e subiremos a Deus, e o que é de Deus volta então para Deus, que é o Espírito Santo, e a alma, se vencer nesse mundo, também vai para Deus, se Deus quiser. Deus abençoe.